e a gente inicia. Hoje a gente vai terminar aqui de falar sobre essa questão da constituição dos nossos ossos. E a gente tem aí o crescimento ósseo, que vai se encaixar dentro do que a galera que falou aí da osteoporose, né? Que é o enfraquecimento dos ossos e tudo mais. Dentro dos nossos ossos, a gente tem células, né? Que são responsáveis justamente por essa questão de formar o osso, destruir aí, né, esse tecido que é considerado velho, e outro que vai repor, né, recompor aí o tecido ósseo que foi perdido. E quem são esses responsáveis? A gente tem aí, eu coloquei para vocês o osteoblasto e o osteoclasto. Um é com B e o outro é com C, tá? Então, o que é que cada um faz? A imagem aí tá bem dinâmica para vocês entenderem, né, o que é que cada um vai fazer. Os osteoblastos são os responsáveis aí pela formação do osso, são as células que vão formar o osso, né? Então, eles segregam aí o colágeno, eles ficam bem alinhados, são neles que vão ser depositados aí o cálcio, o fosfato, né, para formar o osso. E o osteoclasto, né, são as células aí que vão remodelar os ossos, né? Eles são associados aí com a absorção ou a destruição óssea. Então, eles vão remover o tecido ósseo velho e o osteoblasto vai chegar para repor aquilo que o osteoclasto retirou, tá? Sobre a questão de crescimento, né, os fatores de crescimento, a gente tem aí esses tecidos que desenvolvem e renovam os nossos ossos. Então, na infância, né, o nosso osso aí fica sofrendo essa remodelação diariamente, né, esse fortalecimento para que o osso amadureça e vá crescendo, né, durante a adolescência. Durante a adolescência, a gente sente também, né, algumas pessoas sentem dores nas articulações, dores nos ossos. Isso aí é essa questão do amadurecimento ósseo. O nosso osso está se formando, né, crescendo, porque junto tem que crescer tudo, os músculos, os órgãos, os ossos, e às vezes isso causa algum tipo de incômodo, né, alguma dor. Aí aqui eu deixei para vocês a questão do reparo de fratura óssea, quando esse osso aí, né, é quebrado. Na imagem aí vocês têm um osso, né, quebradinho. Eu não sei se a gente vai ver os tipos de fratura. Ah, não, vocês já viram os tipos de fratura, não sei se lembram. Em primeiros socorros, a gente viu aí que a gente tem os tipos de fratura, fratura exposta, se o osso quebra todinho, aparta, né, como a gente fala popularmente, um do outro, ou se fica grudadinho ainda. Então, depois que o osso tem aí essa quebra, né, essa fratura, ele tem essa capacidade de se regenerar, de voltar a colar, né, de novo. E quando isso acontece, quando ele cola de novo, ocorre aí o que a gente chama de calo ósseo. Fica como se fosse um nozinho aonde foi colado novamente, né? Ocorre aí uma ossificação do nosso tecido, ele é regenerado. Lembra que a gente tem lá os osteoblastos e os osteoclastos para fazer, né, essa renovação? Essas células vão vir e vão tapar lá onde foi quebradinho para colar de novo no lugar, tá? E os ossos, gente, a gente pode fazer uma classificação. Nós temos aí diversos ossos no nosso corpo, de tamanhos diferentes, de espessuras, de formatos diferentes, tá? E aí, primeiro, ó, a gente tem dois tipos de classificação na tela para vocês. A gente tem os ossos longos e os ossos curtos. Pelo nome, a gente já dá para entender aí, né, o que é cada um. O osso longo é aquele que o comprimento, né, o tamanho dele é maior, ele vai predominar sobre a largura, a espessura do nosso osso, né? Então aí a gente tem como exemplo o fêmur, o húmero, a tíbia. Qual é o húmero e qual é a tíbia? O húmero é o osso do nosso braço, que fica aqui do cotovelo até o ombro, tá? É o húmero. E a tíbia é o nosso osso da perna.
tá? Fica abaixo do joelho. A gente vai ver direitinho o nome de todos os ossos na teoria e na prática a gente vai para ver, né, lá no esqueleto e vocês nomearem ele novamente. Então, esses ossos longos aí, né, são ossos compridos e eles têm uma divisão, né? A gente chama aí as extremidades, as pontas do osso, a gente chama, né, de periósteo, e a gente tem a periósteo, eu tô falando da estrutura do osso. A gente tem a diáfise do osso, né, que é o corpo, é o meio do osso, e as extremidades que a gente chama de epífise. Então, as pontas do osso a gente vai chamar de epífise, e o meio dele, o corpo, até chegar na outra ponta, é a diáfise, que a gente também vai ver na imagem mais explicadinha. Depois a gente tem os ossos curtos, né? Eles têm 3 dimensões, é como se fossem, né, bolinhas, quadradinhos. São esses ossos, puxa o zoom aí que vocês conseguem ver melhor na imagem. Como exemplo, a gente tem os carpos. O que são os carpos? É um conjunto de ossos aí que cada um tem um nome específico que a gente vai aprender também, que vão formar aí os ossos do nosso punho. Também temos um conjunto de ossos que a gente vai chamar de ossos do tarso, que são os ossos que vão formar lá embaixo no nosso pé, tá? Que a gente também vai ver de um por um. Então, os ossos curtos, né, são aqueles mais quadradinhos, pequenininhos. O nome, vocês, quando forem estudar para teoria, pelo nome já vai dar para entender. Eu vou colocar, já dando dica da prova, vou colocar nome, né, de classificação dos ossos e imagens para vocês classificarem. Então já estudem por isso daí, tá? Érica, tu vai mandar esse slide no grupo? Eu já mandei, mas tu não tava, né? Eu vou mandar de novo, Ah, tá? tá. Aí a gente tem os ossos chatos, né? Ou ossos planos, que são ossos que são finos, a espessura, né? E o comprimento deles, o tamanho, vamos dizer assim, né? E a largura predominam sobre a espessura, a grossura do osso. E então a gente tem como exemplo aí a escápula, que a gente, na imagem tá em vermelho aí, a escápula é esse osso que a gente conhece popularmente como pá, tá? Então o osso que a gente chama de pá é a nossa escápula e ela é classificada como um osso chato ou osso plano. Por quê? Porque é fininho, é largo, comprido, mas é fininho, tá? Depois a gente tem aí os ossos alongados. Os ossos alongados a gente tem o exemplo aí das nossas costelas, né? Que são ossos longos, mas são fininhos também, tá? Só que não são largos como a nossa escápula, tá? Temos aí os ossos pneumáticos, né? São ossos aí ocos, né? Onde a cavidade dele é preenchida com ar. E a gente tem como exemplo aí o osso frontal. O osso frontal é o osso da nossa testa, tá? Então, na imagem vocês conseguem ver tudo que tá em azul aí, a gente chama de osso frontal. É o osso bem da frente da nossa cabeça. É um osso pneumático, o nosso osso frontal, tá bom? Temos também os ossos aí irregulares. Quais são os ossos irregulares? Que tem uma característica específica, né? Que ele não parece com nenhum tipo de outro osso do nosso corpo. E o exemplo é as nossas vértebras, que são os ossos que vão formar a nossa coluna, e nosso maxilar, né? O osso aqui da parte dos nossos dentes superiores, abaixo do nariz. Isso aí é o maxilar. A gente vai aprender, né, na aula de amanhã todos os ossos dos nossos membros superiores, do crânio e da face, tá? De um por um. E a gente tem também os ossos sesamoides. São ossos aí que ficam no interior, né, com alguns tendões aí, que eles ficam presos aí fazendo a nossa articulação, tá? E a gente tem exemplo, esse ossinho que tá aparecendo na tela aqui, ele tá retirado. A gente conhece, o nome dele é patela, tá? Mas vocês podem encontrar em algumas literaturas, em pesquisa na internet e tudo mais, vocês podem encontrar como escrito rótula,
também conhecido como rótula. E a gente conhece ele popularmente como a bolachinha do nosso joelho, tá? É um osso sesamoide. E aqui está a estrutura dos nossos ossos longos, a primeira classificação que eu dei, lembra? Que a estrutura deles, né, a gente pode diferenciar com regiões. Então, as extremidades, as pontas aí dos nossos ossos longos, como o húmero, o fêmur, a tíbia, né, é chamado de epífice. Quando a gente falou da estrutura interna do osso, a gente viu, né, que a formação aí, né, do que constitui o nosso sangue é formado lá no nosso tecido esponjoso, mais precisamente pela medula vermelha, né, a medula óssea vermelha. Onde que fica essa parte esponjosa do osso? Aonde que fica a medula óssea vermelha? Fica na região, né, das epífises, nas extremidades do osso, na pontinha. O meio do osso a gente chama, né, de diáfise, que é o corpo do nosso osso, né? A diáfise é constituída aí de um tecido compacto, então o meio do osso é que vai trazer a resistência para os nossos ossos, tá? Enquanto aí as extremidades, né, epífise, vai trazer a questão de suportar, né, impactos. Então, quando eu posso colocar a imagem lá na prova para vocês de um osso e a setinha apontando para que vocês me digam, né, como é que chama essa região aí da estrutura do osso longo? Como que chama as extremidades? Como que chama o meio? Ou eu posso colocar a pergunta, né? Qual é a região, de acordo com a estrutura do osso, de um osso longo? Qual é a região em que se encontra o tecido esponjoso, em que dentro nós temos a medula óssea vermelha, que faz aí a produção dos componentes sanguíneos, tá bom? Vocês ainda estão aí ou dormiram? Então, ó, amanhã a gente vai começar a falar aí da divisão do nosso esqueleto pra gente aprender. Oi? Desculpa, professora. Ah, tá. Então amanhã a gente vai ver aí, ó, como que a gente pode dividir o nosso esqueleto para poder estudar, né? A gente divide ele em duas partes e começar a falar osso por osso dos nossos membros superiores, do crânio e da face. Tá bom? Tá bom, ok. Tá bom. Então é isso. Me mandem os trabalhos, quem já tem pronto o trabalho, né, o slide ou o escrito, me manda que é para eu já ir lançando nota para vocês, tá bom? Tá bom. O nosso eu já mandei para a senhora. Já. Tá bom, então. Boa noite, gente. É. Boa noite. Boa noite.